Amém. Graça e paz. Boa noite, igreja. Mais uma vez, sejam bem-vindos a essa terra de adoração. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, por gentileza. Vamos receber a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 3. Assim que você achar, coloque-se de pé, por favor. Amém, glória a Deus. Nós estamos, já foi falado aqui, né? Num período de campanha. E eu sei que nesta noite o Senhor vai fazer ainda muitas coisas, mas Ele já operou na vida de muitas pessoas aqui, inclusive na minha. Durante o louvor, já operou, durante o dízimo, Ele opera. Onde Deus está, a sua glória se manifesta, nada fica do mesmo jeito, amém? A não ser que você endureça o seu coração, mas Ele vai quebrar seu coração. Ele tem a marreta da santidade, vai quebrar um coração duro aí, amém? Em nome de Jesus, vai sair daqui igual, ninguém vai sair daqui igual. Glória a Deus. Daniel capítulo 3, nós vamos lendo alguns versículos para ganharmos tempo, amém? Então eu vou falando aqui, você vai pulando aí comigo, junto comigo. Daniel 3, a partir do verso 1, nós estamos na campanha, né, onde nós declaramos que o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Então a primeira coisa que eu quero te falar antes de ler a palavra, não creia na campanha, não creia na campanha, não venha na presença de Deus só porque estamos em campanha, creia no Deus que nos deu essa campanha. Amém? Ele é poderoso para fazer. Ele ordenou essa campanha através da vida do apóstolo Edson. Então creia nesse Deus. E não porque é um período de campanha. Ele é Deus o tempo todo, irmãos. Ele é Deus sempre. Amém? Mas é um período que se Ele deu, e Ele deu, né? Para nós nos reunirmos como uma campanha com todos os temas já pré-definidos pela vida do apóstolo Edson, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Creia nisso, Ele tem um propósito na nossa vida. Bom, Daniel, capítulo 3, a partir do verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, o subtítulo está assim, né? Livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. É um texto muito conhecido, mas nós vamos ler novamente. Volta para o verso 1 aí. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Sabe quanto dá isso? 27 metros de altura e quase 2,7 metros de largura. Conseguiu imaginar aí? Quase 3 metros de largura. É um prédio de 9 andares, considerando aí 3 metros por andar. A altura dessa estátua. Então a gente lê a Bíblia, às vezes passa desapercebido, né? Não era uma estátua que ninguém via, dava para ver de onde você estivesse. 27 metros de altura. Muito bem. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas são governantes de províncias, né? Os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Pula o verso 3, verso 4. Nisto o arauto, aquele que anuncia, né, apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, enfim, quando tocar música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Este era o mandado do rei aqui, né? Ele era claro. Verso 6, qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, que começa alguma coisa diferente. No mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus, e acusaram os judeus. Vai para o verso 12, pula aí, 9, 10 e 11. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. São eles, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti,
a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Pulo 13, 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Verso 15, agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. O rei deu uma ordem, face a face com eles. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Já dá para dar um glória a Deus aí, né? Esse homem desafiou, nós sabemos o fim da história já, né? E quem é o Deus que vai livrar vocês? Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. É lindo esse texto, né? Fica de pé mais um pouquinho. Senhor, a tua palavra está aberta, foi lida diante de nós, e a tua palavra já nos arrepia, Senhor. Ela nos arrepia, a tua palavra é gloriosa, tudo vai passar. Mas a tua palavra é norte para a nossa vida. Então nos norteia nesta noite por meio da tua palavra. Fala com cada um aqui, Senhor. A começar em mim, começa um tempo novo. Nesse tempo de campanha que estamos declarando que tu és o Deus das causas impossíveis. E tu és mesmo. Faz o impossível na vida dos meus irmãos que estão aqui. Desses que estão acompanhando em casa, por vídeo, por internet. E os que vão ouvir depois. Que esta palavra produza o que o Senhor tem para produzir no coração de cada um. Em nome de Jesus te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Fala conosco, amém? Amém. Pode se assentar. Como eu disse, né? Estamos em campanha, mas não creia na campanha. Creia no Deus que ordenou essa campanha. Ele opera na campanha, opera fora da campanha, opera todo o tempo. Ele é o Deus das causas impossíveis, e é isso que nós estamos declarando. E olha, irmãos, sinceramente, olhando para a minha vida, né? E você pode olhar para a sua aí, ou de algumas pessoas que talvez você conheça. Quem nunca ouviu ou até declarou essa frase? Isso é impossível. Não dá, até aqui deu, daqui para lá eu desisto. Joga a toalha, não dá mais. Isto não tem conserto, seja um casamento, seja um trabalho que não está dando certo, seja você que tem seu próprio negócio, fala, está impossível com essas leis que o governo pôs, com essas taxas, está impossível, vou largar a mão, vou abrir, seja qualquer coisa, seja um pecado que você fala, puxa, Senhor me perdoou, agora eu não vou cair mais nessa. E cai de novo, você fala, é impossível eu deixar esse pecado. Quem sabe um relacionamento, uma amizade, um namoro, não sei, uma faculdade, que não chega, ou que se chega, você não tem mais certeza se é. Nós vivemos num mundo de incertezas, e vivemos num mundo onde muitas vezes nos deparamos, eu tenho certeza que você, como eu, meros mortais que somos, já se deparou com uma situação onde você disse, é impossível, não dá mais. Só que, como cristão, eu e você sabemos que essa palavra impossível, impossibilidade, ela não existe na mente de Deus, ela não existe na voz de Deus, ela não existe no comando de Deus, ela não existe no dicionário divino, no vocabulário de Deus, não existe a palavra impossível, existe no nosso. As coisas se tornam impossíveis para mim e para você, porque somos limitados, mas o nosso Deus é ilimitado. O nosso Deus pode todas as coisas. E como é gostoso ouvir isso, mas talvez eu esteja falando com alguém nessa noite que fala assim, eu até tento acreditar nisso, mas eu não tenho visto Ele se mover. Eu não tenho visto essa declaração que Ele faz o impossível resolver o meu problema. Então você vai ter uma novidade essa noite, você vai sair daqui com a resposta que você veio buscar, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus não volta vazia, amém? Muito bem, essa história de Sadraque, desses três moços aqui, jovens, Mesaque, Abednego, ela nos lembra que viver o impossível não é sobre desafiar as coisas com a nossa teimosia humana.
Ah, é? Vou mostrar quem eu sou. Vou fazer, é na minha força, é no meu braço. Eu sou teimoso, eu vou fazer e vou do meu jeito. Não, mostra que nós temos que confiar naquele para quem não existe impossibilidades. O Deus Criador dos céus e da terra, amém? É isso que essa história nos mostra. E essa recusa desses 3 jovens de se curvarem quando todos se curvaram diante da estátua, não é uma rebelião política, é uma demonstração de fé. Eles não estavam ali querendo derrubar o rei, né? Como o mundo está hoje um caos, né, irmãos, no meio político, tantas coisas acontecendo, acho que no Nepal, né, bispo? Uma tragédia lá, o povo se levantando, e isso vai se disseminar na mente de todos os seres humanos, e outros países de repente vão começar a se levantar. Não era uma rebelião política ali, mas era uma demonstração firme. E olha que interessante, eles não tinham recebido nenhum recado de Deus, que Deus ia livrá-los. Eles se posicionaram antes mesmo de ter qualquer resposta. Eles não sabiam o que ia acontecer. Aliás, eles sabiam, né? Vão para a fornalha, né? Era o decreto real. A gente às vezes fica longe porque nós não vivemos uma monarquia, mas o decreto real está lá, cumpra-se. Ponto final, é lei. Cumpra-se. Gostou ou não gostou, se o rei decretou, vai acontecer. É para se cumprir. Você concorde ou não concorde, vai cumprir. E eles ouviram da boca do próprio rei, eles sofreram muito, foram muito pressionados ali. Mas eles se mantiveram de pé, enquanto todos se curvaram. Não era uma rebelião política, não era. Era um posicionamento de fé. Então, se nós queremos ver milagres na nossa vida, nós temos que nos posicionar. Então, de novo eu te falo, posicionar não é só vir nos cultos da campanha. Agora eu te digo, venha em todos eles. Venha em todos os cultos enquanto nós estamos nessa campanha. Mas depois que acabar a campanha, continue vindo. É o mesmo Deus, todo culto. Venha todos os cultos da campanha e você vai criar um hábito e falar, eu vou em todos os cultos. Amei estar na presença de Deus. Deus está mudando algo na minha vida. Porque Ele é o Deus dos impossíveis. Então, essa história fala de posicionamento. Fala de demonstrar um posicionamento em público. É fácil me posicionar cristão aqui, na frente de vocês. Sim ou não? E você se posicionar como cristão aqui. E lá fora? Será que eu me posiciono? Quantos sabem do meu posicionamento como cristão no meu serviço, no trânsito, onde está todo mundo xingando e eu tenho que dar um testemunho de que eu tenho o controle, porque o Espírito Santo derramou sobre mim, sobre esse controle, não sou eu que controlo, é Ele, né, o domínio próprio. Então, eu preciso entender que o milagre vai acontecer. As músicas de hoje não foram todas preparadas, né, para nós vivermos esse clima de milagre. Isso é maravilhoso. Todas elas, pense em cada uma delas falou que Ele é um Deus de milagre. Ele cuida até quando a gente não sente, não vê. Ele está presente, o meu milagre vai chegar. Várias músicas, todas elas falaram que Ele é um Deus presente que faz, né? Muito bem, viver o impossível não é algo reservado para os heróis da fé de Hebreus 11. É para cada cristão. Nós somos filhos do Deus do impossível. Viver o impossível é para cada um de nós. Eu marquei uma frase que eu pus assim, ler. O desafio deles não era apenas uma questão de vida ou morte, mas de fidelidade. Viver ou morrer pouco importava para aqueles 3 homens, porque eles se posicionaram diante do Deus da eternidade, não diante do Deus que te dá, 100 anos de vida, mas que te dá uma eternidade. Então, viver ou morrer, para eles pouco importava. O que importava era se posicionarem de acordo com a fé que eles professavam, que eles criam, né? Muito bem, eu pus outra aqui, ó. Leia também, vamos ler. Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensinam que a vitória, o milagre, não é apenas sair ileso da fornalha, mas entrar nela com a certeza de que Deus vai junto. Esse é o verdadeiro milagre. Não é não passar pela prova, mas é passar pela prova sabendo que você nunca estará sozinho. Glória a Deus por isso, você nunca estará sozinho. As provas virão, irmãos. Nós estamos no mundo caído. Não quer ter prova? Só morrendo. Não tem como, só partindo dessa vida, né? Mas nós não queremos, não. Nós queremos ser arrebatados. Aguardamos o Messias. O Messias já veio. Aguardando a volta do Messias. Ele virá nos buscar. Até lá nós vamos passar por dificuldades. Quem disse isso foi ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus. No mundo
passais por aflições. É João 16:33. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Muito bem. O impossível acontece quando eu me posiciono. E eu fico triste quando eu olho a igreja do Senhor, principalmente as televisivas, as da internet, né, e tudo mais. Não todas, mas muitas, só pregam bênção, sem cobrar posicionamento do cristão. E aí vira um cristão, como está na gíria da mocidade, Nutella, né? Um cristão que qualquer coisinha fera, Deus já não gosta mais de mim. O irmão não gosta mais de mim, o pastor falou isso, me ofendeu, não vou mais no culto. Por quê? Porque não ensinam posicionamento. Eu amei a palavra da quinta passada, né? O pastor Rafael está aqui, né? Já orei com ele, inclusive, hoje oramos juntos. Falando de arrependimento. Hoje não está muito longe disso. Posicionamento diante da palavra de Deus, diante daquilo que eu creio, né? E esses 3 moços fizeram isso. O impossível só acontece quando eu me posiciono antes de saber das consequências. Porque pensa comigo, se eles soubessem que eles iam para a fornalha, ia passear dentro dela, nós sabemos o fim da história, né? Que mérito eles teriam? Nós vamos mostrar, porque eu já tenho, tudo na minha mão já decifrado. Deus falou, pode entrar lá que vocês não vão. Deus não falou nada para eles. Eles se posicionaram sem saber o que iria acontecer. Eles estavam dispostos a morrer diante do posicionamento deles. E a minha fé, quanto ela custa? O meu posicionamento, melhor dizendo, quanto custa? Tem um preço o seu posicionamento? O que te faz curvar, ali nas entrelinhas, não se mostrar tanto o seu posicionamento de cristão, de cristã? O deles não tinha preço, estava acima da vida deles. Estava acima da vida deles, amém? E não é isso que é a definição de fé? Porque eu vou perguntar para você, né? Como que eu consigo ter esse posicionamento, pastor? Eu fiz essa pergunta para o Espírito Santo, né? Senhor, como que eu consigo me posicionar como esses 3 jovens? Já vou falar um pouquinho como é que eles estavam ali. Só tem um caminho, me posicionando através da fé. Através da fé, da crença na palavra de Deus inerrante, a palavra que não vai passar, a palavra que me fornece garantias para um futuro eterno. Se eu tenho fé nesta palavra, e hoje nós temos, irmãos, muito mais do que eles tinham, nós temos o plano já completo da salvação. O Senhor Jesus já veio, naquela época não, nós estamos aqui numa época aproximadamente, 600 anos antes de Cristo, e eles estavam lá firmes na fé, na Torá, que Deus é o único Deus, não se curve, não terás outros deuses diante de mim. Eles levavam a sério a fé deles, né? Então, esta é a primeira, é o único ponto, né? Você quer vivenciar milagres? Você quer vivenciar milagres? Eu quero, quem quer? Eu quero vivenciar. Bom, então, se você acha que nunca vivenciou um milagre, você ser salvo é o maior milagre, irmãos. Você ser salvo é o maior milagre na sua vida. Mas, claro que Deus não te salvou para te deixar as mínguas, né? Deus te salvou porque Ele tem uma obra para fazer na sua vida. E a obra de Deus, Ele fala que é para dar o fim que desejais. Ele fala, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, não de morte, não de nada ruim, mas de paz, de bem, para dar o futuro que você deseja. Esse é o Deus, Ele começou algo em você e Ele vai completar. Então você quer vivenciar milagres? Sim, então vem a sua responsabilidade, a minha responsabilidade. Posicione-se em fé, mesmo antes de saber das consequências. Não foi isso que eles fizeram? E eles foram libertos? Sim, vamos caminhar. Posicionamento em fé. Muito bem. Fé, não qualquer fé. Uma baita fé. E deixa eu te dizer uma coisa, a fé para crer em Deus, nem isso nós conseguimos gerar na nossa vida. Foi Ele quem te deu, Efésios 2:8, né? A salvação vem pela graça, não é de obras para que ninguém se glorie, mas é pela fé. E isso não vem de Deus, não vem de vós, vem das obras, para que ninguém se glorie. Vem de Deus, a fé, a salvação, Ele te deu. Ele fez brotar no seu interior a fé para crer nele. E agora eu posso desenvolver, Filipenses 2:12, né? Desenvolvei a vossa salvação, a vossa santificação.
Está nas minhas mãos, eu tenho que me posicionar. E esses 3 jovens se posicionavam, né? Então você quer ter essa fé, você quer se posicionar? Essa fé tem que ser uma fé tão forte que ela não se dobra diante das pressões do mundo. Quem é que sofre pressão nesse mundo? Se você não sofre pressão nesse mundo, você não está nesse mundo. Todo mundo, irmãos, até o ímpio, todo ser humano sofre pressão nesse mundo. O cristão sofre mais. Por quê? Porque ele não é deste mundo. O Senhor Jesus, quando orou por nós, disse, né, em João 17, Pai, eles estão no mundo, mas não são deste mundo. Não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde. Deus ouviu essa oração, sim ou não? Sim, seu filho orou e ele nos guarda. Mas nós vamos sofrer pressões. Mas eu preciso me posicionar desenvolvendo essa fé que Deus colocou em mim, de tal forma que ela se torne tão grande, que ela vai resistir às pressões do mundo. Eu não vou me curvar ao que o mundo ensina. Porque eles estavam, esses meninos, esses jovens, esses 3, mais o quarto, né, que era Daniel, também estava com eles, só não estava nesta época. Nesta época, Daniel estava gerenciando outra parte da província. Senão eu tenho certeza que ele não ia se curvar também. Estavam só os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? No dia 31/8, num culto de domingo de manhã, recentemente, uns 3 domingos aí, né? 2, 3 domingos para trás, o bispo Clodoaldo pregou aqui. E ele pregou nesse texto de Daniel, só que ele foi para Daniel capítulo 1. Versículo 8 fala que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Aí eu lembro que ele me citou, estava aqui, né? Ele me citou, ele falou, pastor Marcelo um dia pregou, trouxe o significado dos nomes. Mal sabia eu, né, que o senhor estava preparando para eu trazer essa palavra de novo. E eu vou trazer o significado dos nomes de novo, porque eles falam muito conosco. Eles falam muito conosco. Ele foi em outra direção, né? Ele falou e você viu que uma palavra linda, né? Ele foi para a direção, até marquei aqui, né? Sobre eles saberem, esses jovens, inclusive Daniel, saberem de quem eles eram filhos. Então eles eram autoridade no lugar. Se posicione como filho de Deus. Ele foi nessa direção. Se posicione. Nós vamos nessa direção hoje. Posicionamento de novo, né? Para saber quem nós somos e para demonstrar a nossa fé. Que mais que ele falou? Que o mundo espera que você se posicione como filho de Deus, senão ele vai te acusar, né? E assim por diante. Ele falou que o posicionamento deles atraiu bênçãos sobre eles e tudo mais. E nós vamos continuar ministrando nisso. Então, abra comigo, você está em Daniel 3, abre em Daniel 1. Volta aí um pouquinho, só as páginas aí. Daniel capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 3. Daniel 1, verso 3. Amém? Estamos juntos? Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito. Opa, começou da qualidade desses 3 jovens, mais Daniel que está incluso aqui. Daniel estava junto. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Epa, eu li 3 nomes que até agora eu não mencionei, né? Quem são esses 3? Ananias, Misael e Azarias. São os 3 que nós estamos falando até agora, Sadraque, Mesaque e Abednego. Continua lendo o verso 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Você percebe o que está acontecendo na vida desses 3? Olha o nome deles, nós vamos falar dos nomes já já. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, eu tinha citado já, né? Muito bem, o que está acontecendo aqui na história de hoje? Daniel já não está mais aqui com eles, está em outra província, e esses 3 recebem esse decreto junto com todos os povos que estão na circunvizinhança ali.
tem que se curvar, e eles se posicionam. Eu creio, irmãos, eu creio que eles nunca aceitaram esses nomes. É uma coisa minha. Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que eu creio nisso? Porque olha o que o mundo faz. Israel, na verdade, estava dividido aqui em duas tribos, né? A tribo do norte, Israel, e a tribo do sul, Judá. Tinha duas tribos formando a tribo de Judá, né? Judá, o povo de Judá. Judá e Benjamim. E era eles, esse povo de Judá e Benjamim, que estavam no cativeiro da Babilônia aqui. Esses jovens sofreram muitas pressões. Primeiro, o nome deles foi mudado. Olha que interessante. Daniel significa Deus é juiz. Vou falar o nome de Daniel porque ele apareceu aqui também. Ele não está hoje na fornalha, né? O nome Daniel significa Deus é juiz. Ah não, você vai chamar Beltesazar. Sabe o que significa? Bel te proteja. Bel é um demônio. É uma afronta, sim ou não? Sim, é isso que o mundo faz. É isso que o diabo tenta fazer comigo e com você, que somos cristãos, filhos de Deus. Filhos de Deus. Ananias, que significa Deus é misericordioso, gracioso. Que nome lindo, né? Ananias, Deus é misericordioso e gracioso. Trocaram o nome dele por Sadraque. Sabe o que significa? Tenho muito medo. Então imagine agora, e eles foram colocados em honra lá, hein? Foram bem tratados. Foram selecionados dentre os melhores. Mas você aí, Beltesazar. Puxa vida, não é mais Daniel? Como é Beltesazar? Bel te proteja. Daniel devia falar, não, Bel me proteja não, eu sou Daniel. Eu sou Daniel, eu sou filho do Deus vivo. Não sou Beltesazar. Ananias, vem para cá. Não é mais Ananias. Ele amava, né, quando chamavam ele, Deus é gracioso. Agora era Sadraque, vem para cá. Tenho muito medo? Não, eu não tenho medo não, eu continuo sendo Ananias, eu não sou Sadraque, aleluia. Não se corromperam, irmãos, se colocaram diante de Deus. Misael significa, quem é como Deus? Olha que nome lindo. Puseram o nome dele de Mesaque. Sabe o que significa? Tenho pouca importância. Então, quando ele ouvia assim, ô Mesaque, vem para cá, o rei está te chamando. Ô, seu pouca importância, vem para cá, o rei está te chamando. Eu tenho certeza que no íntimo dele ele fala assim, não sou essa pessoa. Você não é quem o mundo diz que você é. Você não é quem o diabo diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Um filho bendito do Deus Altíssimo. Destinado a uma herança incorruptível no céu. Mas você tem que se posicionar como esses homens, né? Faltou Azarias. Significa, Deus é meu socorro. Olha que nome lindo. Passaram a chamá-lo de Abednego. Servo de Nabu. Como eles ouviam quando eram chamados na Babilônia? O mundo põe apelidos, o diabo troca nomes, mas Deus mantém. E Deus é maior do que o diabo, aleluias. Deus mantém, Ele é maior. Bom, enfim, nomes trocados. Eles foram retirados, eles não fizeram a outra perseguição que eles sofreram. Eles estavam num cativeiro, não planejaram uma viagem de férias para a Babilônia. Foram arrancados dos seus familiares, novos costumes, nova fé sendo ensinada. E aí, jovens, e se mantiveram firmes no seu posicionamento. Que mais? Sofreram afrontas. Receberam propostas tentadoras. Ó, o verso 5, né? Determinou-lhes o rei da melhor ração, a ração diária do rei, as finas iguarias que o rei comia. Vocês vão comer a comida do rei, vocês vão ser muito bem tratados. Eu falei isso quando eu preguei, faz muitos anos, sobre esse texto aqui. Quando o diabo não consegue te convencer e te vencer pela força, pela opressão, ele vem com ofertas, ele vem com manjares. Tua mulher não é mais tão agradável? Olha quantas mulheres lindas você tem à sua disposição. Teu marido também está te rejeitando, está brigando muito? Olha quantos homens tem à sua volta. E assim por diante, irmãos. O dízimo, para quê? Não precisa, dá menos. Ele vem com ofertas, você vai poder gastar o dinheiro de outra forma, e assim por diante. Você vai viajar, você vai não sei aonde, no trabalho, né? O patrão não está, ninguém está olhando, pode pegar, suborna, faz isso, faz aquilo, não vai fazer falta para a empresa. O diabo vem com ofertas.
Sexo fora do casamento, tranquilo, olha o mundo como que está até homem com homem, mulher com mulher, e você vai se guardar para o casamento? Que bobagem, é só uma questão de corpo, de toque. O diabo vem com as ofertas. A questão não é o diabo vir com as ofertas, a questão é, eu me posiciono como um cristão diante das ofertas do diabo? Você se posiciona como um filho bendito do Deus Altíssimo? Para ver os milagres acontecendo na sua vida? Olha, um milagre já eu resisti ao diabo, sendo submisso a Deus. Um outro milagre é eu não me contaminar com as iguarias, porque essa força vem de Deus, quando eu me posiciono. Agora, quando eu me posiciono, eu vou ver curas, eu vou ver transformações, eu vou ver salvação da minha família, eu vou ver os milagres acontecendo, porque eu estou posicionado, e não é por minha causa, não é porque Deus olhou, não, é porque Deus honra a fé. Deus honra a fé, Ele pede que nos posicionemos antes de sabermos, amém? Muito bem, esse era o único ponto, irmãos, e isso me mostra grandes coisas aqui. Todos estavam de joelhos. Vou repetir, você quer vivenciar milagres? Posicione-se em fé, mas numa fé gigantesca, antes mesmo de saber das consequências. Uma fé que te leve, como a deles, a pagar um preço, se for preciso. Como eu disse, eles morreriam lá dentro, eles não tinham nenhuma ideia, eles tinham fé em Deus, mas eles não tinham nenhum aviso de Deus, vai porque eu vou tirar, eu não vou deixar queimar vocês. Eles simplesmente foram, porque estavam posicionados, né? Enquanto todos estavam de joelho diante da estátua, esses três decidiram permanecer na fé, permanecer sem se encurvar, né? Nosso posicionamento, a nossa fé, só são provadas quando nós temos desafios. Então, quero milagre, mas não quero desafio. Não vai dar muito certo. Vai passar pela prova, mas vai passar e vai sair ileso, em nome de Jesus. Só são provados quando temos que escolher entre agradar a Deus ou agradar ao homem, ou agradar ao diabo, ou agradar ao mundo. E eu escolho, fala para você assim, não precisa falar alto não. Senhor, eu escolho te agradar. Eu escolho te agradar, Senhor. A quem tenho eu no céu, senão a Ti? E na terra não há quem eu precise além de Ti. Tu és tudo para mim, Espírito Santo. O Senhor habita em mim. Eu fui comprado por um alto preço. Me ajuda a posicionar-me. Como esses três jovens, diante das ofertas, diante das pressões dos reis desse mundo, eu não vou me dobrar, eu não vou me curvar, eu vou me manter de pé, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha proteção, o Senhor é tudo para mim. A minha vida não vale negar o Senhor, não vale, eu entrego a minha vida se preciso for. Eles estavam dizendo isso no posicionamento deles, e viram um milagre acontecer. Imagine, para nós entendermos, hoje aqui, olha a resposta deles: Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Tem uma versão que fala assim: não precisamos defendermos diante de ti, eu tenho quem me defende, Ele é o Deus Todo-Poderoso, eu não vou fazer nada, pode me amarrar, pode me levar para a fornalha, não sou eu que vou me defender, eu não posso com a fornalha, mas aquele que vai comigo é maior do que o seu fogo, é maior do que a fornalha. Pode acender 7 vezes mais, 20 vezes mais, Ele é maior do que esse fogo. Aleluias, aleluias. Então imagine um jovem que se recusa a participar de práticas desonestas no seu trabalho hoje em dia. Glória a Deus, jovem. Mas vai perder o emprego? Glória a Deus, jovem, Deus tem coisa melhor, aquilo não era para você. Posicione-se. Mantenha-se firme, e se aquilo é para você, é um teste, e a empresa vai falar assim: é desse que eu preciso, uma pessoa fiel, que não se corrompe. Esse é um exemplo prático para nós hoje em dia, Glória a Deus. Isso mostra, irmãos, a fé deles, que eles tiveram uma confiança que foi muito além das circunstâncias, muito além das circunstâncias, apesar das circunstâncias serem todas contrárias, certeza, não vão se curvar a fornalha, lá vão mandar acender mais, certeza, não vou me curvar, pode acender, certeza, não vão, é a última chance, nem precisa, não vamos te responder, rei, nós sabemos o Deus que nós cremos, e Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que tudo. Isaías
46:7 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluias. Em algumas versões diz que Ele é a nossa torre forte, nossa torre forte. Quer vivenciar milagres? Posicione-se em fé, posicione-se, Senhor, me ajuda. Está precisando de fé, meu irmão, minha irmã? Ele te dá, Ele te dá. Se posicione. Ah, mas eu já caí. Arrependa-se. Pregação de semana passada, arrependa-se e confesse. Ele é fiel e justo para te perdoar e para te purificar novamente, e colocar puro no caminho novamente, sem qualquer contaminação. Esse é o Deus que nós cremos, né? O que vai acontecer então se eu me posicionar? Não vai se curvar? Não. As ofertas são boas, hein? Eu estou vendo que são boas. Para a carne. Qualquer jovem no seu lugar quereria, hein? Qualquer pessoa ia aceitar, hein? Eu não aceito. Eu não aceito. Não me curvo diante de outro Deus. Seja ele qual for. O dinheiro, a corrupção, seja qual for. O político. Não me curvo. Eu me mantenho firme na minha fé. O que vai acontecer, irmãos? A resposta é: Deus vai comigo, onde eu for. Porque eu estou posicionado nele. Onde eu for, Ele vai comigo. Onde eu for, Ele vai comigo. Ele vai comigo. Vamos lá para Daniel, capítulo 3, volta lá, né? O capítulo 3, vamos ler novamente o versículo 24 e 25. Muito bem, estamos lá? 3, 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou. O inferno, o diabo se espanta na presença do Deus vivo, do Deus eterno, que já tem a vitória sobre ele. Estou falando do Nabucodonosor, estou passando isso, né, fazendo uma comparação com o mundo espiritual. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. 4, nós amarramos os 3, eu vejo 4, nem os 3 estão amarrados mais. Quantos estão amarrados aqui na impossibilidade? Hoje o Senhor vai desamarrar a sua impossibilidade, Ele vai soltar um nó que te prende, em nome de Jesus. Vou ler de novo. Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses, aleluia. Quando eu me posiciono e eu falo: nós vamos morrer, não tem problema, a vida vai passar, a eternidade me aguarda, eu vou morrer, mas Ele vai me ressuscitar. Quando eu estou disposto a me posicionar, Deus vai comigo, e o mal não me atinge, porque Ele me guarda, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Isaías 43, 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É promessa do Deus vivo para os seus filhos, irmãos. Eu só preciso me posicionar para tomar posse disso. Sabe, para nós partirmos para a ministração, quero ministrar um pouquinho a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. O maior milagre, Deus me dá umas frases, eu falo assim: leia. Eu marco aqui, ler, destaque em azul grandão aqui, para não sair uma vírgula, né? O maior milagre não foi sair ileso. Foi grande o milagre, sim ou não? Sim. Você já tinha visto alguma coisa na vida assim? Alguém que foi jogado? Se você ler o texto todo, as pessoas que Deus ordenou que levassem eles para serem jogados na fornalha, morreram de tão intenso que estava o fogo, 7 vezes mais. Morreram queimados fora da fornalha, ao se aproximar para jogar eles. Eu imagino a cena, né? Uns caíram dentro da fornalha, 3, né? E os outros, não sei quantos, a Bíblia não fala, caíram mortos, queimados. O que é isso, Deus? Só o Senhor pode fazer isso? Como assim? Os que entraram num fogo não morreram, os que ficaram de fora morreram. Então o maior milagre, foi um milagre eles saírem andando, sim ou não? O rei chama eles para fora no final da história. Sadraque, Mesaque, Abednego, eles estão ouvindo. Ananias, Misael, Azarias, eles não suportavam
ter a sua identidade transformada, porque Sadraque, Mesaque e Abednego morreriam na fornalha, porque esses deuses falsos não iam salvá-los, o que o nome deles dizia. O medo não ia salvá-los, mas o Deus fiel e todo-poderoso, o significado do nome deles. Não, nós somos esses, nós não mudamos a nossa identidade, nós somos filhos de Deus. Ananias, Deus gracioso e misericordioso, e assim por diante, é Ele, nós continuamos sendo, vem para fora, e eles foram. Foi um grande milagre, nunca aconteceu isso de novo, creio que nunca mais vai acontecer. Foi um fato único, mas eu vou ler a frase agora. O maior milagre não foi sair ileso, mas foi experimentar a presença do Deus vivo. O maior milagre não é morrer, não é não se queimar, não é não cair. O maior milagre não é não se afogar, o maior milagre é saber que Deus está comigo. Aí o impossível acontece, porque Deus está comigo. Se Ele não tivesse livrado os três, não, Deus não livrou, a Bíblia estaria escrito, eles partiram para a glória, e os que ficaram morreram. Seria um final feliz? Para mim seria. Ora, deram a vida testemunhando da fé. Seria um sinal para nós fortalecer a nossa fé, sim ou não? Olha o que eles fizeram, deram a vida pela fé. E aí o versículo terminava, estão aguardando a ressurreição, porque Cristo não tinha vindo ainda, né? Não tem derrota com Deus, irmãos, mas Deus livrou-os. Deus livrou-os, amém? Eu queria trazer mais uma coisa para orar com vocês. Aí o impossível acontece. O rei é comovido, todos são comovidos, e fala assim, ó, esquece a estátua. Esquece a estátua. De hoje em diante, todos vão se curvar e adorar o Deus desses três homens. Por que você acha que Deus tem prazer em fazer milagres na sua vida? Claro, para te dar presentes. Quem é pai e mãe aqui, não é uma delícia dar presente para os filhos? Eu amo, gente. Amo dar presente para minha filha. Amo, é uma delícia, não é? Você vê o sorrisinho no rosto, depois quer retribuir. É uma delícia o relacionamento de pai e filho, não é? Mas Deus é um Deus que não divide a sua glória. E quando eu me posiciono, Ele faz o milagre e Ele é glorificado. Eu sirvo de testemunho. Então o milagre que Deus vai operar na tua vida hoje aqui, não é só para você. Você vai falar disso e as pessoas à sua volta vão se converter, vão ser curadas, vão ser saradas, vão ser alimentadas na fé por causa do milagre que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus. O milagre é para ser compartilhado para que o Senhor seja glorificado. Amém? Muito bem, coloque-se de pé. Eu queria ministrar a sua vida aqui. Estava buscando aqui o tempo todo em Deus, uma ministração, um tempo, ou de vocês virem aqui para frente, mas não vou fazer isso. Eu quero orar com você aí no seu lugar. Aliás, eu pedi para você ficar de pé. Por favor, se você como eu tem vezes que fala assim, fica de pé, eu falo assim, eu queria tanto ficar sentado aqui no meu cantinho, não olhar para nada. Eu sinto Deus tão mais do que se eu estiver de pé, eu distrai. Então, do jeito que você se sentir melhor. Deus não está olhando se você está de pé, eu vou abençoar, se você está sentado, eu não vou. De jeito nenhum. Então, do jeito que você se sentir melhor. Quer ficar quietinho aí? Quer se ajoelhar? Quer ficar de pé mesmo como você está? Fica do seu jeito. Deixa o Espírito Santo falar mais com você. Eu ia falar com você. Eu creio que Ele já está falando, né? Eu creio que Ele está falando com você. Então, deixa Ele falar mais um pouquinho com você. Sabe, uma cura milagrosa que Ele tem para você. Uma provisão inesperada, né, que faz com que familiares glorifiquem a Deus. Eu não sei qual que é a dificuldade que você está passando, eu não sei o que você está buscando nesse período de campanha. Volto a falar, né, creia no Deus da campanha e não na campanha em si. Continue na presença dEle todas as vezes. Senhor, nós estamos na Tua santa presença, e a Tua palavra, Senhor, foi pregada pelo meu irmão, querido Bispo Clodoaldo, né, dando outro enfoque a 2, 3 domingos, mas como ela se renova, Senhor. Obrigado por essa motivação e esse tempo que o Senhor deu para nós como igreja, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Viver o impossível, meu querido, não significa estar isento de lutas, mas estar disposto a atravessar as lutas, sabendo que você nunca estará sozinho, você nunca estará sozinha.
Sabe a história desses 3 meninos, moços, jovens? Ananias, Deus é misericordioso e gracioso. Não Sadraque, tenho muito medo. Misael, quem é como Deus? Não Mesaque, pouca importância eu tenho. De jeito nenhum, de jeito nenhum. E de Azarias, Deus é o meu socorro, Deus é o meu socorro. E não de Abednego, né, servo de Nabu. De jeito nenhum, de jeito nenhum. A história desses 3 jovens nos ensina um posicionamento em fé. Eles permaneceram firmes quando tudo era contrário, quando as pressões estavam ali, quando a morte se apresentou. Eles permaneceram em pé, glorificando o nome do Senhor. Posicionamento em fé, não negocia valores. Posicionamento em fé não depende de circunstâncias. Posicionamento em fé experimenta a presença de Deus no meio do fogo, te guardando de todo mal. E posicionamento em fé testemunha da glória de Deus na sua vida. Hoje é a nossa vez, nós que estamos aqui, hoje somos nós. Deus nos convida a permanecermos firmes, a nos posicionarmos sem querer que Ele dê uma resposta antes, porque isso não seria posicionamento seguro em fé. Oh Senhor, Espírito Santo, nos fortaleça, Senhor. Quem está disposto aqui a viver o impossível? Eu sei que você está, a ter o impossível no seu dia a dia, eu também estou. Oh Senhor, Deus Todo-Poderoso, lá em Daniel 3,17, quando eles falam assim: se o Senhor Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Essa palavra livrar, ela é um termo hebraico, né? Shezam, sabe o que ela significa? Livrar, ela transmite a ideia de libertar ou salvar poderosamente, de maneira natural. Eles estavam dizendo assim: nós sabemos o Deus que nós cremos, e nós sabemos que Ele tem poder suficiente, e sobra poder para nos livrar. Nós sabemos que a vontade dEle vai ser feita na nossa vida, quer morramos, quer vivamos para Cristo. Não é Cristo lá na época, né? Vivamos para esse Deus Todo-Poderoso. Mas hoje, quer eu viva, quer eu morra, Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. Fala isso para o Senhor, apresente para Ele agora quais são as suas causas impossíveis. Fala: Senhor, a minha causa impossível é essa. Ô Senhor, eu ouvi a Tua palavra hoje de algo que foi ímpar na história da humanidade. Nunca mais se ouviu falar de um Deus que passeou no fogo com seus 3 filhos humanos e os libertou e os tirou dali sem nenhum cheiro de fumaça, porque o diabo não pode nem nos contaminar se o Senhor estiver conosco. Aliás, o Senhor está, se nós estivermos no Senhor. Ajuda-me, fala para o Senhor, ajuda-me a estar contigo, Senhor. Sabe, cristologicamente, meu irmão, minha irmã, esse 4º homem na fornalha, ele mostra ali, ele aponta para a pessoa que te salvou, que enfrentou o fogo, a cruz no seu lugar. Jesus Cristo, aponta para Ele. Então fala assim para Ele: Senhor, passeia comigo. Está difícil, Deus, passeia comigo nesse impossível. O meu casamento está impossível, passeia comigo, Senhor. Me dê graça, Senhor, eu não controlo os meus pensamentos de morte. Passeia comigo na minha mente, Deus. Espírito Santo, me transforma, me renova nesta noite, me transforma de glória em glória. Eu sou Teu filho, Senhor, me dê fé, como tinham esses 3 homens na fornalha. Eu quero sair ileso, quero glorificar o Seu nome. Seja feita a Tua vontade, Senhor. A Tua vontade é boa, é agradável, é perfeita. Bendito é o Teu nome, Deus Todo-Poderoso. Oh, livramento, livrar. Só o Senhor é poderoso para me livrar. Só o Senhor é poderoso para me tirar com força de onde eu estou. Eu não consigo por minhas forças. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me, Senhor, nessas impossibilidades que eu estou vendo à minha frente, nas minhas finanças que não estão fechando, Deus, o meu emprego que se foi, ou que se está indo. Me ajuda, Senhor, na minha empresa. Oh Senhor, eu estou diante de impossibilidades, mas diante do Senhor não há impossibilidades. O Senhor é o Deus que pode transformar todas as coisas. Bendito é o Teu nome. Senhor,
Eu oro por esse meu irmão, essa minha irmã, Deus. Essas pessoas que estão ouvindo aqui, seja pela internet, onde quer que essa palavra chegue, eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe, que o Senhor se revele como Deus Todo-Poderoso, que o Senhor se revele como Deus que cura, como Deus que sara, como Deus que salva, como Deus que restaura, como Deus que ressuscita sonhos e tudo que for necessário que estiver morto. Bendito é o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nos alegramos em Ti, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, recebe a possibilidade daquilo que você declarava impossível na tua vida. Depois conta para glorificar o nome de Deus. Amém? Amém, irmãos. Eu quero orar despedindo você, por uma noite abençoada e que você testemunhe mesmo, porque eu sei que Deus operou. Eu vou testemunhar também, em nome de Jesus. Se não for aqui, onde você andar, amém? Senhor, a Tua palavra, ela é perfeita, como ela traz vida para nós, como a Tua palavra traz vida, Deus, só o Senhor pode fazer isso. Obrigado porque nós temos a Tua santa e bendita palavra. Obrigado, Senhor, porque nós não teríamos o que falar aqui na frente. Aliás, teríamos, mas conduziríamos o Teu rebanho de maneira inadequada, para a morte, para pastos secos e não verdejantes. Mas a Tua palavra nos dá autoridade para conduzir o Teu rebanho de glória em glória, a Tua presença, para provar mais de Ti. Senhor, abençoa o Teu povo, que possamos ir para nossas casas abençoados por essa palavra, e que o milagre que nós estamos esperando, cada um aqui, em qualquer área que seja, nós possamos provar e ver que o Senhor é bom, e como esses 3 jovens, ó Deus, Misael, Azarias e Ananias, saíram ilesos dali, nós também sairemos. Eu te abençoo, meu querido, para que você veja esse milagre, e testemunhe desse milagre, e mais, para que você antes disso acontecer, que você tenha a postura como tiveram ele, o posicionamento, sem ter a certeza, sem ter Deus mostrando antes, essa fé está sobre você. Vá em paz, em nome de Jesus, amém? Glorifique o Senhor com as tuas palmas, vai na paz. Se você precisa de oração, seja o que for, irmãos, pode vir aqui na frente, a liderança vai estar aqui para orar por você, amém? Deus abençoe.